Oi, pessoal. Começando agora os nossos estudos sobre biomas brasileiros. Vamos dividir nossas aulas em dois grandes pacotes. O primeiro dos biomas florestais e depois dos biomas não florestais. Quando falamos então de biomas florestais, tratamos daqueles biomas nos quais ocorre a predominância de porte arbóreo, predominância de árvores. Mata de cocais é um deles. Bom, o bioma mata de cocais, marcado aqui de laranja, ele é conhecido como um bioma ecótone. O que é um bioma ecótone? É um bioma caracterizado por ser uma transição. Então, a gente pode encontrar a palavra ecótone ou a palavra transição. Então, mata de cocais é um bioma de transição ou bioma ecótone. Transição entre outros três biomas: a caatinga, o cerrado e a Amazônia. Então, nós estamos numa área de contato entre caatinga, cerrado e Amazônia, chamada então de ecótone ou transição. Grande parte dessa mata dos cocais, ou também conhecido como mata de cocais, ela existe como transição entre esses três grandes biomas brasileiros em função do desmatamento da floresta amazônica. Então, grande parte da mata de cocais é resultante do desmatamento, então é resultante de um processo antrópico na região, conhecido também como um bioma secundário, uma vegetação secundária, em função de ser um bioma fruto do desmatamento. Então, existia um bioma primário, foi desmatado grande parte da floresta amazônica nessa região, e o processo de regeneração fez com que aparecesse a mata de cocais, principalmente nos estados do Maranhão, grande área de domínio de mata de cocais, no Piauí, e aí são os dois estados predominantes em mata de cocais, e uma pequena parte no norte do Tocantins. Isso não quer dizer que a mata de cocais só exista nesses três estados. Ela expande também por outros, por exemplo, o estado do Ceará também tem mata de cocais. Mas o desmatamento da Amazônia, que produziu esse bioma, portanto um bioma fruto predominantemente de ação antrópica, né, nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Exatamente por esse motivo, ou seja, por ser um bioma de vegetação secundária, vegetação fruto do desenvolvimento de um bioma pós-desmatamento, afirmamos que este bioma ele é caracterizado por reduzida biodiversidade, principalmente a reduzida biodiversidade vegetal. Existem três espécies principais de palmeiras, popularmente conhecido como coqueiro, que dominam a região da mata dos cocais. O buriti, que também existe no cerrado, o babaçu, que também existe na Amazônia, e a vegetação, a árvore, a palmeira, que dá nome, que é típica para a região da Mata dos Cocais, que é a carnaúba. A carnaúba é a palmeira típica da Mata de Cocais, inclusive é a vegetação símbolo do estado do Ceará, para ter uma ideia, com a Mata de Cocais. Especialmente a carnaúba, ela é conhecida regionalmente como árvore da vida. Então, a carnaúba, conhecida como árvore da vida. E a gente vai entender daqui a pouco por quê. Ou ainda, conhecida como árvore da prosperidade, ou ainda como árvore da providência. Então, a mata de cocais tem essa simbologia regional
de ser a árvore da vida, ou bioma da vida, da prosperidade ou da providência. Por que que a carnaúba, claro que eu coloquei um desenho aqui, esse daqui não é a carnaúba, né? Esse desenho aqui não é o desenho da carnaúba propriamente dito. Vocês já viram nas imagens aí o que é uma carnaúba. A gente tem aqui esse esqueminha aqui para a gente entender por que que é chamada árvore da vida. Porque a carnaúba, todas as partes dessa vegetação, dessa árvore, desse vegetal, ela acaba tendo utilidade para a população local. Das raízes são extraídos princípios de alguns medicamentos. Então, a raiz utilizada na medicina, alguns medicamentos. O tronco da carnaúba, muito utilizado na construção civil, construção de casas, construção de telhados, pilares. Então, o tronco da carnaúba muito utilizado na construção de casas da população local. O coquinho, que é o fruto da carnaúba, utilizado na indústria, seja na produção de cosméticos, seja na produção de energia do biodiesel a partir do óleo da carnaúba, seja na produção de cera da carnaúba, e também é utilizado como alimento. É um coquinho, tem uma castanha e é utilizado como alimento. E as folhas dessa carnaúba, muito utilizados no artesanato regional, utilizado também na construção civil, construção de telhados, por exemplo, é colocada a folha da carnaúba fazendo o papel de telha, protegendo as residências, e gera renda local com o artesanato, a palha da carnaúba utilizada no artesanato. Então, por isso é chamado de árvore da vida. Ela gera vida, ela sustenta a vida desde a construção civil, ao alimento, aos medicamentos, ao artesanato para a população regional. Exatamente por isso, existe uma tensão regional muito grande quando o ser humano começa a desmatar este bioma para fazer ocupação econômica com outras atividades. Isso acontece desde a década de 40, com o desmatamento da Amazônia, que fez com que carnaúba, buriti e babaçu predominassem na região. Só que, recentemente, esse processo de ocupação, especialmente a partir da década de 90, tem retirado o buriti, a carnaúba e o babaçu da região. Então, tem retirado, tem acabado, tem desmatado a árvore da vida. Imagina a simbologia de você desmatar a árvore da vida para aquela população regional. Agora, esse processo de ocupação recente ele tem acontecido com quais atividades? Desde a década de 90, especialmente com a sojicultura, que tem chegado com muita força na região do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, uma famosa região chamada de Matopiba. Na Bahia, não existe a mata de cocais, mas no Maranhão, no Tocantins e no Piauí existe. Então, a expansão da soja para o Matopiba, especialmente produzindo desmatamento, a substituição da mata de cocais pela sojicultura, tem gerado um impacto ambiental e social com a retirada dessa vegetação muito grande. E a partir dos anos 2000, especialmente pela descoberta a partir do uso do fruto da carnaúba, do buriti e do babaçu, especialmente da carnaúba, na indústria, principalmente o uso desse fruto na indústria farmacêutica. Tanto na produção de remédios, mas principalmente na produção de cosméticos. Então, produção de medicamentos e, sobretudo, a produção de cosméticos. Estamos tratando aqui, pessoal, de cremes, de óleos para o corpo, de sabonetes. Talvez muitos de vocês conheçam uma linha de uma empresa importante aqui no Brasil que está vinculada à produção a partir da biodiversidade nacional. Então, a gente tem linha de cosméticos, cremes, perfumes, óleos corporais e etc., sabonetes e tal, vinculadas à extração desses óleos vegetais, das castanhas da carnaúba para a produção farmacêutica. E aí a gente passa a ter dois impactos. O primeiro é o desmatamento pela produção de soja.
E o segundo é a utilização, sem o desmatamento, desse cultivo regional, desse bioma regional, para a produção de medicamentos e de cosméticos. O que tem acontecido regionalmente, a partir dessas duas atividades, seja a soja desmatando, seja a produção da indústria farmacêutica com os cosméticos, é a substituição regionalmente, a substituição das atividades tradicionais na região por essas novas atividades. Então vamos fazer uma diferenciação aqui que é importante nessa hora. A soja, ela produz o desmatamento. Então ela retira essa vegetação, a mata de cocais, para colocar soja no lugar. É um impacto sobre o bioma com o desmatamento e é um impacto social com a retirada da árvore da vida que gera renda, alimento para a população local. A indústria farmacêutica, ela não retira o bioma. Ela depende do bioma vivo, das árvores em pé, para poder extrair principalmente o coco, a castanha que tem dentro do coco, para a partir disso utilizar na indústria dos cosméticos e medicamentos. Só que qualquer uma das duas atividades substitui substitui as atividades tradicionais produzidas pela população local. Porque quem colhia o coquinho, retirava a castanha desse coco e processava e vendia como alimento era a população local. Agora, com a chegada da indústria farmacêutica, eles têm comprado grandes extensões de terra, cercado essas propriedades e impedido a população local de fazer a sua atividade tradicional, que é a coleta da carnaúba, do coquinho da carnaúba, do babaçu ou do buriti. Sendo assim, tem acontecido na região, especialmente no estado do Maranhão, grandes disputas envolvendo os extrativistas, essa população que vive tradicionalmente, historicamente, há séculos, da colheita, da extração dos óleos e do alimento, principalmente do fruto da carnaúba, do buriti e do babaçu, entre a disputa entre os extrativistas e os indígenas na região, que também garantem a manutenção e o equilíbrio desse bioma, uma vez que eles vivem integrado ao bioma e não desmatam, contra as indústrias farmacêuticas e a sojicultura, caracterizadas pelos latifundiários. Então, a região, especialmente do Maranhão, tem passado nos últimos anos, estamos falando especialmente nos últimos 20 a 30 anos, por uma crescente tensão nas disputas entre extrativistas tradicionais e indígenas contra os latifundiários, que querem ou desmatar a mata de cocais para introduzir a soja, ou impedir essas atividades tradicionais para garantir para a indústria farmacêutica o acesso ao coco, a matéria-prima de medicamentos e cosméticos, impedindo que a população local tenha essa geração de renda. Sendo assim, essas indústrias, especialmente farmacêuticas, têm produzido na região uma tensão social. Reparem que são tensões diferentes. A soja retira o bioma e a indústria farmacêutica, ela limita o acesso da população local à coleta da carnaúba, do babaçu e do buriti, dos frutos. São atividades essencialmente femininas que coletam durante a manhã o coquinho no chão das fazendas. Normalmente elas não são as proprietárias rurais. Os proprietários rurais permitem a entrada das mulheres nas fazendas para coletar esse coquinho no chão. Vocês viram as imagens aí. E ao coletarem esses coquinhos, elas retornam para suas comunidades locais, quebram o coco, retiram desse coco a castanha, e dessa castanha elas usam como alimento e como fonte de renda na venda dessa castanha e dos alimentos processados, dos doces e etc., nas comunidades locais e nas cidades próximas. Quando a indústria farmacêutica compra a propriedade rural, ela
pede que as mulheres tradicionalmente responsáveis por essa atividade de extrativismo da carnaúba, do babaçu e do buriti acessem essas propriedades para fazerem essa coleta. E muitas vezes passam a contratar essas mulheres extrativistas para fazer a coleta para a indústria farmacêutica. Em muitos casos, produzindo uma condição de trabalho para essa população local, análogo à escravidão. Porque colocam as mulheres extrativistas numa condição de trabalho que não recebem o salário devido e ainda trabalham numa condição precária, subhumana, muitas vezes em troca da moradia nas propriedades rurais e em troca do alimento. Isso produz, tanto na soja quanto na indústria farmacêutica, conflitos fundiários. O Maranhão é um dos estados brasileiros com maior número de mortes por conflitos fundiários, envolvendo extrativistas indígenas e latifundiários, e com um dos maiores números de casos no Brasil de trabalhos análogos à escravidão. Essa condição é uma condição tensa de conflito no campo pelo uso e ocupação de um bioma chamado de mata de cocais, que é um bioma ecótone ou transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Fiquem muito atentos a essa relação social que envolve esse bioma e especialmente para as provas do Enem. Combinado? Grande abraço!